Fala galera, tudo bem? Augusto aqui, sejam bem-vindos para mais uma sessão de operações. Você está no canal Augusto Opções Binárias, aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, enfim. Meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Se você gostar do vídeo, já deixa o teu like, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho, né, para receber notificações. Começando aqui o mercado aberto, Euro USD a moeda, tá? Estamos vendo aqui que lá no passado teve uma região, né, onde teve uma estrutura quebrada ali e o gráfico ele não respeitou essa região, essa marcação, né? Inclusive ele também não está respeitando também aqui, tá vendo? Ele está ignorando essa marcação, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Ó, vamos entrar vendido, tá? Ó, tacou a gente lá embaixo. Olha, vou te falar, viu? Vou pegar uma defesa aqui, tá, gente? Beleza, ó, peguei a defesa. Pelo menos para deixar empatado, né? Se ele não chegar até lá. Então, mais 30 segundos. E aí, aproveitando, né? Como está o seu emocional, né? Você tá tendo aquele friozinho na barriga para fazer a operação? Olha lá, tá vendo? Nós empatamos, tá? Então, assim, você já perdeu o friozinho na barriga, né? Igual aconteceu aqui, né? Então, assim, eu quero dizer para você, né, que tudo isso faz parte, tá? De um processo. Deixa o friozinho da barriga, tá? Aparecer mais vezes, enquanto ainda você tem esse friozinho. É porque depois você vai sentir falta, ok? É, então, né, eu estava fazendo os estudos esse final de semana, analisando tendências, né, e vendo aí a força das tendências e tudo mais, e eu fiquei lembrando, né, quando eu estava começando as operações, né, em opções binárias, eu não, eu não podia fazer uma operação que eu não aguentava nem olhar no gráfico direito, né? Eu ficava com medo de olhar o gráfico, né? Dava aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, e eu sei que muitos que estão aqui assistindo, né, o nosso vídeo também também tem esse friozinho na barriga, né? Então aproveita, tá? Porque vai ter uma hora que não vai aparecer mais esse friozinho na barriga. Bom, deixa eu ver aqui. Vou abrir outro par de moeda, ó. Pessoal, eu tô tomando um energético aqui, tá? Porque a semana precisa começar a todo vapor. Eu tô sentindo que o café não tá me acordando direito, tá? Então tem que tomar um pouco de energético. Ó, tá vendo uma falha, né, de tendência aqui? Vamos ver aqui. Lateralizou. Ver aqui. Deixa eu ver. Ó, já tocou, tá? Tem uma tendência de queda aqui. Essa é a moeda Euro JPY. Subindo com conflito, descendo com conflito, vai com conflito mesmo, tá? Vamos operar com conflitos mesmo. Ó, tá chegando uma região de compra.
Ó, eu vou fazer uma compra aqui, tá? Ele rompeu, né? É uma tendência de queda, né? É uma tendência de queda. Só que o gráfico ele está descendo cheio de conflitos. Mais 19 segundos, né? Olha lá. Então, a gente conseguiu já recuperar o loss, né? Loss não, né? Não foi loss. É aqui. Tá vermelho porque a gente empatou, né? Então, assim, vamos considerar que essa é a primeira vitória, né? Porque nós precisamos ter a mentalidade vencedora, né? Precisamos estar confiantes, né? Ah, então já estou na frente, né? Então, sempre sendo maior que o gráfico, tá, gente? Sempre, nunca deixa o gráfico ser maior que você. Eu vou abrir de novo o EuroJPY. É uma força vendedora aqui bem considerável, né? Seria a palavra correta. Bom, aqui como previsto, está fazendo a movimentação que a gente estava esperando. Possivelmente vai alcançar alguma região aqui, tá? Deixa ele continuar movimentando. Já vou comprar aqui, tá, gente? Contra a tendência mesmo, tá? Existem determinados momentos do gráfico que você vai precisar aproveitar a oportunidade, né? O que eu quero dizer para vocês é que mesmo, né, estando contra a tendência, você vai ver um momento ali, né, um flash, uma faísca, né, que vai mostrar para você que você vai ter que fazer uma operação contrária, né, do que a maioria está indo, né? Ó, nós acertamos a movimentação Euro JPY, vê, já vou pegar aqui, ó. Nós acertamos a movimentação, mas mal posicionados, tá? Nós praticamente levamos o loss, né? Por falta de precisão, né? Mas não tem problema. Esse é o nosso primeiro loss, né? Então, mentalidade vencedora, tá, pessoal? Seja sempre maior que o gráfico nas suas operações, tá? Olha lá.
Perfeito. Então, recuperamos o loss, tá? Recuperamos o loss. Tentativa dos compradores de romper essa região, né? Por enquanto não tem nada muito nítido. Só até aquele momento, sim, estava nítido. Agora não está mais. O euro USD está chegando numa área aqui, ó. Está buscando, né? Uma determinada região. Ó, tendência estreita, tá? Não podemos ignorar uma tendência estreita, tá? Ó, vendedores começaram a acelerar, né? Tá se dirigindo a uma região de compra. Ó, tá chegando numa região de compra, ó, tá vendo? Tentando romper, ó. E a tendência é estreita, hein, gente? Tá vendo? Quem conhece a história do navio, é o que tá acontecendo aqui, tá? Olha só, tentando ultrapassar a área. Tá sendo impedido pelos compradores, olha aí. E eu vou com eles, tá? Quem conhece a história do navio? Bom, apesar de toda a dificuldade, né, dos vendedores de estar rompendo essa região de compra, ainda assim, né, o gráfico está ao nosso favor, tá? Então, assim, a nossa probabilidade de ganhar essa operação é muito grande, mas muito grande mesmo, tá? É assim que eu gosto. Então, batemos a nossa meta, ó. Batemos a nossa meta. Vou fechar aqui, ó. Fizemos aqui, pessoal, olha só. Um empate, né? Porque o gráfico tirou a gente dos trilhos. Eu fui lá e sabia o que estava fazendo. Fui lá e sem o friozinho na barriga, né? Então fizemos a entrada, depois tomamos um loss. Não sei qual tempo que foi que a gente tomou, que eu misturei tudo aqui. Eu falei para vocês, né? Tô tomando energético aqui para acordar, né? É, e, ó, acertamos 3 seguidas. Então, uma derrota, um empate e 3 vitórias. Batemos a meta com tranquilidade, então, né? Então, beleza. Vamos aqui, então, abrir o Intofix. Vou começar aqui com Euro USD, tá? Ó, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Tá vendo aqui no passado? Só vou completar aqui, ó. Teve um canal de baixo aqui, tá? Aonde tivemos uma estrutura, né? Mais ou menos assim. Falhou a penetração, quebrou a estrutura, tá? O que que eu fiz? Puxei uma linha daqui desse fundo, ok? Para saber certinho onde tinha quebrado a estrutura, tá? Aí eu trouxe para cá, né? Certo? Beleza. O que que eu percebi ao chegar até aqui? Que esse gráfico estava fazendo pouca questão dessa linha, tá? Porque ele nem respeitou, né?
Ou seja, essa linha não serviu de nada, assim, no momento que o gráfico estava aqui, né? Porque ele estava ignorando ela. Então, o que que eu esperei aqui, pessoal? Eu esperei ele me mostrar uma figura gráfica, tá? Ó, um canal de queda, tá bom? Então, saiu de extremidade com candle de tendência, tá? Vamos lá. Canal de baixa. Aqui um candle de tendência, ó. Com conflitos, é claro, né? Conflitos compradores em ambas as partes, ó. Tá vendo? Nem tudo é perfeito, né? Do jeito que a gente quer, né? Ó, tá vendo? Aí comprador já tenta vencer daqui, não consegue, tá? Vendedor ganha e aí a gente entra, tá? Só que aí o gráfico jogou a gente lá para baixo, em desvantagem. Mas eu vou colocar a culpa em mim, certo? Eu sou o culpado, porque eu não fui preciso na operação. Beleza. Aí eu arrisquei o stop aqui, né? Falei, não, eu sei o que eu estou fazendo, sei o que o gráfico está fazendo, então eu só vou fazer uma defesa. Defendemos, colocamos o escudo de Esparta, tá? Colocamos o escudo de Esparta e não tomamos stop, tá? Beleza. Não deixamos o gráfico abalar o nosso emocional, tá? Porque nós sempre temos que estar acima do gráfico, né? Em atitude. Então, nós somos maiores que o gráfico, tá? Beleza. Não fiz mais nada aqui, tá, pessoal? Você viu aí que eu não fiz mais nada aqui, deixei de lado, tá? Ficou nebuloso o negócio. Por que ficou nebuloso aqui? Porque esse candle diminuiu ainda mais perante os anteriores. Falei, o movimento tá exaurindo, né? Tá acabando o interesse dos vendedores de continuar até a outra extremidade desse canal, tá? Beleza? Beleza, deixa eu ver aqui. Ó, aí se eu não me engano, a nossa segunda vitória foi aqui, né? Beleza, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tendência de queda, ó. Região de suporte. Esse candle aqui é de absorção, tá, gente? Vamos lá. Um candle de absorção, certo? No canal de baixo. Você consegue ver o que eu vi aqui? É região de suporte, ó. Região de suporte. Ó, você consegue ver? Aí ele vem com tudo. Candle de absorção. Ele vem fazer uma absorção bem nessa região de suporte, tá? Ele até passou, né? Só que ele absorveu aqui, ó, na LTB, nessa outra parte da LTB, tá? Então, a LTB inferior, ok? Então, veio aqui, absorveu aqui, tentou voltar para continuar o movimento saudável do canal, não conseguiu, tá? Falha de penetração de estrutura e continuou perpetuando o canal. Com falha de penetração de estrutura mesmo, tá? Beleza? Fechou. Aí a gente fez outra compra aqui. Lembra que... Ah, é. Foi o loss aqui, né? Que a gente tomou, né? Ó.
Dentro do canal de baixa, eu percebi um candle final de movimento. Ó. Esse candle aqui, pessoal, ele estava apoiando nessa área aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Ó. Ele criou uma região de resistência, uma região de suporte aqui, e ele veio nos 50% aqui, tá? Por que que eu entrei tão confiante comprado aqui, né? Sem muito contexto, né? Só tínhamos esse contexto para visualizar, né? Ó, só esse contexto aqui. Porque, pessoal, eu estava acompanhando, tá? Um movimento, a inércia de um movimento, a inércia do movimento comprador. Se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento, a menos que uma força contrária impeça ele e termine o ciclo dele. Tá? Como ele vinha fazendo ciclos, né, aqui dentro, tende a continuar em movimento até chegar na outra extremidade, né? E aí era para a gente tomar um gain bonito. A gente ia fazer um gain aí, ó, porque era para aparecer um candle assim, ó. Tá? Era para aparecer um candle assim, mais ou menos, tá? Na cor verde, né? Ó. Só que a gente pegou mal, né, a operação, então tomamos o loss. Culpa nossa, né? De ter tomado o loss, culpa nossa. Só que depois a gente entendeu, né, o porquê que esse candle ficou tão pequenininho assim, tá? Falha de penetração em estrutura, tá? Mas está continuando perpetuando o canal, tá? Falha de penetração. Beleza. Esperei o candle baixar, tá? Esperei o candle baixar aqui e fiz outra operação, tá? A partir daqui eu não teria mais coragem de fazer outra operação, tá, gente? Por quê? Isso, ó. Eu já teria encerrado minha operação a partir daqui. Olha aqui. Vendedor tentando já descer daqui, achando que esse candle é um final de movimento. Mas ele não eles estão tendo dificuldade, por quê? Olha esse contexto. Esses dois candles aqui não são candles de tendência, tá? São candles de lateralização. Então, na hora que ele faz essa ignição aqui, logo eu penso, vai ter mais uma briga dos compradores. Beleza. Só que os vendedores tentaram impedir a partir daqui, por quê? Porque eles queriam continuar descendo a partir daqui, criando a falha de penetração de estrutura, né? A falha de penetração de estrutura. Só não conseguiram vencer aqui porque esses dois candles aqui, ó, eles são de lateralização. Porque se fosse algum candle de tendência aqui, isso seria um final de movimento. A gente perderia a operação aqui, tá? Então, a gente não viu esse contexto aqui e entrou comprado aqui. Então, a partir daqui, eu não faria mais nenhuma operação, tá? Por quê? Ele teria que me mostrar o quê? Que não ia falhar a penetração na estrutura. Ele teria que me mostrar assim, ó, um candle de tendência, tá? Aí eu acreditaria que ele talvez voltasse lá para tocar na LTB superior, tá? Beleza? Olha aqui agora. Esse aqui é o nosso fechamento com chave de ouro, né? Aqui é a história do navio, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu estou mapeando aqui essa região, ó. Preste atenção agora. Ó. Estou mapeando essa região, tá? Ela tem algumas fases, ok? Aqui é uma região compradora, tá? Vamos colocar um suporte aqui. Ó, suporte.
tá? Então temos um suporte, vou deixar ele amarelo para ficar mais fácil para você compreender. Pô, é uma baita de uma região essa, para você fazer uma compra, tá? É uma baita de uma região. Mas você não pode ficar olhando só isso, tá? Você não pode ficar olhando só isso. Você precisa olhar isso também, ó. Opa, você precisa olhar isso, ó. Você precisa olhar isso, né? A analogia do porta-aviões, do navio, né? Só simbolizei aqui para você ver, né, que aqui é um canal de baixa, tá? Ó, é um canal de baixa. Aí ele vem até aqui, ó, e vem com tudo, tá? E aqui nós temos o famoso bonequinho, né? O soldado que eu falo para vocês, né? Dentro do compartimento do porta-aviões. E aí nós temos um míssil aqui, ó. Ele tá limpando lá um lança-míssil, certo? Ele tá limpando o lança-míssil. E tem um botãozinho lá, né? O botão vermelho e o botão verde, né? Mais ou menos assim, tá? E sem querer ele apertou no botão e disparou a arma, tá? E ela estourou o fundo do navio, tá? Pessoal, desculpa, tá? Desculpa o barulho, tem gente fazendo barulho aí, mas foca aqui, ó, tá? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Esse canal de baixa teve uma força vendedora muito grande que até estourou a LTB superior, tá? Ó, então, o que que aconteceu? Saiu uma tendência muito estreita de queda, essa região aqui, ó. Uma tendência, ela perfurou essa LTB inferior, tá? Ok? E a força dela, tá? Ela foi como se fosse um míssil, tá? Quem esse suporte será que conseguiria segurar ela, né? Então eu fiquei do lado da força maior, tá? Eu fiquei do lado da força maior. Fiz uma venda aqui e saímos positivo. Quem pode parar essa tendência, né? Olha lá, ó. Ele foi e fez mais um, tá? Candle só de tendência, tá? Aparecendo, ó. Conflito contrário quase zero. Aí ele foi lá e aí, ó, todas essas fases aqui que ele poderia reverter, ó, aí ele reverteu a partir daqui, ó. Dessa última fase, ó, tá? Que ele foi lá e fez mais um e reverteu a partir daqui, tá? Então, você tem que ter um senso de equilíbrio. Imagine que você tem uma balança junto com você e você tá operando. E essa balança ela tá lá na tua frente, né? Para você fazer uma operação, não basta só o contexto gráfico, né? Porque a gente teria que fazer uma compra ali, né? Mas quando você vê uma tendência dessa, um canal de queda que quebrou a estrutura dele, né? Porque o soldado apertou o botão do lança-míssil, aquele míssil não vai parar, né? Tão fácil assim, né? Aí, ó, só aumentando, só aumentando, só aumentando. Tá vendo? Aumentando o tamanho dos candles aqui, aumentando, ó. Ó, isso aqui é a participação pública, né? Ó, olha aqui, olha aqui,
Olha aqui, tá só aumentando, ó, a proporção. Ó, ó, né? Ó, aqui ele deu uma diminuída, tá? E aqui ele desacelerou, tá? Ele desacelerou. Então assim, ó, antes de diminuir ou desacelerar, ainda a chance era muito grande de acontecer um rompimento aqui, tá, pessoal? Ó, né? Dele romper essa região aqui, ó. Certo? Então, a chance era muito grande, tá? Porque nós estamos falando de uma tendência estreita de queda, tá? É uma força violenta, tá? Ó, força violenta, tá bom? Lembra lá da amplitude que eu falo sempre para vocês? Ó, aqui é uma força, aqui já é outra. Olha o grau que está descendo essa tendência. Olha o grau que está descendo essa tendência, quase de ponta cabeça, tá? Então é isso aí. Pessoal, começamos a semana com o pé direito e desejo para vocês aí uma ótima semana de operações. Não se esqueça, respeite o operacional, tá? Tomou stop, vai buscar por que você foi estopado, tá? Busca aquele momento do gráfico, você tomou stop e procura no passado também momentos parecidos para você fazer comparações, tá? Então assim, não arrisca teu capital enquanto você não estiver pronto, ok? Mas vai seguindo o gerenciamento, pelo menos um por um, dois por um, tá? Que aí você vai demorar mais para quebrar tua banca, tá? Porque a tendência mesmo é quebrar a banca, tá, gente? Principalmente para o iniciante, tá? Porque a gente precisa de muitos dias, muitas semanas, meses ou até anos para poder compreender um pouco do gráfico, tá? Então não é assim do dia para a noite não, tá? Então, vamos todo mundo com o pé no chão, ótimas operações de semana. Tomou stop hoje, amanhã é outro dia. Segue o gerenciamento, tá? E vamos para cima, ok? Fechamos aí então com 3-1, né? Na nossa operação de segunda-feira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.